Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. 17º domingo do tempo comum. Irmãos e irmãs, a celebração eucarística é o lugar privilegiado para o nosso encontro com Deus. Ele mora em seu templo santo e nos reúne em sua casa para nos dar força e luz. Na liturgia de hoje, contemplamos Jesus em oração. Ele nos ensina a chamar Deus de Pai e a pedir o que é importante para a nossa vida de cristãos. Como filhos e filhas do mesmo Pai, cheios de confiança, intercedemos pelos nossos irmãos e irmãs. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. O Senhor, que encaminha os nossos corações para o amor de Deus e a constância de Cristo, esteja convosco. Bendito seja Deus que nos reuniu no amor de Cristo. O Senhor disse: quem dentre vós estiver sem pecado, atire a primeira pedra. Reconheçamo-nos todos pecadores e perdoemo-nos mutuamente do fundo do coração. Senhor, que oferecestes o vosso perdão a Pedro arrependido. Cristo, que prometestes o paraíso ao bom ladrão.
Senhor, que acolheis toda pessoa que confia em vossa misericórdia. Deus Todo-Poderoso, tenha compaixão de nós, perdoe os nossos pecados e nos conduza à vida eterna. Amém. Oremos. Ó Deus, sois o amparo dos que em vós esperam, e sem vosso auxílio ninguém é forte, ninguém é santo. Redobrai de amor para conosco, para que, conduzidos por vós, usemos de tal modo os bens que passam, que possamos abraçar os que não passam. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, na unidade do Espírito Santo. Amém. Leitura do livro do Gênesis. Naqueles dias, o Senhor disse a Abraão: o clamor contra Sodoma e Gomorra cresceu e agravou-se muito o seu pecado. Vou descer para verificar se suas obras correspondem ou não ao clamor que chegou até mim. Partindo dali, os homens dirigiram-se a Sodoma, enquanto Abraão ficou na presença do Senhor. Então, aproximando-se, disse a Abraão: vais realmente exterminar o justo com o ímpio? Se houvesse 50 justos na cidade, acaso iria exterminá-los? Não pouparias o lugar por causa dos 50 justos que ali vivem? Longe de ti agir assim, fazendo morrer o justo com o ímpio, como se o justo fosse igual ao ímpio. Longe de ti, o juiz de toda a terra não faria justiça? O Senhor de toda a terra. O Senhor respondeu: se eu encontrasse em Sodoma 50 justos, pouparia por causa deles a cidade inteira.
Abraão prosseguiu dizendo: estou sendo atrevido em falar ao meu senhor, eu que sou pó e cinza. Se dos 50 justos faltassem 5, destruirias por causa dos 5 a cidade inteira? O Senhor respondeu: não destruiria, se achasse ali 45 justos. Insistiu ainda Abraão e disse: e se houvesse 40? Ele respondeu: por causa dos 40, não o faria. Abraão tornou a insistir: não se irrite, o meu senhor, se ainda falo. E se houvesse apenas 30 justos? Ele respondeu: também não o faria, se encontrasse 30. Tornou Abraão a insistir: já que me atrevi a falar ao meu senhor, e se houver 20 justos? Ele respondeu: não iria destruir por causa dos 20. Abraão disse: que o meu senhor não se irrite, se eu falar só mais uma vez. E se houvesse apenas 10? Ele respondeu: por causa dos 10, não a destruiria. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Naquele dia em que gritei, vós me escutastes, ó Senhor. Naquele dia em que gritei, vós me escutastes, ó Senhor. Ó Senhor, de coração eu vos dou graças, porque ouvistes as palavras dos meus lábios. Perante os vossos anjos vou cantar-vos, e ante o vosso templo vou prostrar-me. Naquele dia em que gritei, vós me escutastes, ó Senhor. Eu agradeço vosso amor, vossa verdade, porque fizestes muito mais que prometestes. Naquele dia em que gritei, vós me escutastes, e aumentastes o vigor da minha alma. Naquele dia em que gritei, vós me escutastes, ó Senhor. Altíssimo é o Senhor, mas olha aos pobres, e de longe reconhece os orgulhosos. Se no meio da desgraça eu caminhar, vós me fazeis tornar a vida novamente. Naquele dia em que gritei, vós me escutastes, ó Senhor. Quando os meus perseguidores me atacarem e com ira investirem contra mim, entendereis o vosso braço em meu auxílio, e havereis de me salvar com vossa destra. Naquele dia em que gritei, vós me escutastes, ó Senhor. Completai em minha obra começada, ó Senhor, vossa bondade é para sempre,
Eu vos peço, não deixeis inacabada essa obra que fizeram vossas mãos. Naquele dia em que gritei, vós me escutastes, ó Senhor. Naquele dia em que gritei, vós me escutastes, ó Senhor. Leitura da Carta de São Paulo aos Colossenses. Irmãos, com Cristo fostes sepultado no batismo. Com ele também fostes ressuscitados, por meio da fé no poder de Deus, que ressuscitou a Cristo dentre os mortos. Ora, vós estáveis mortos por causa dos vossos pecados, e vossos corpos não tinham recebido a circuncisão, até que Deus vos trouxe para a vida junto com Cristo, e a todos nós perdoou os pecados. Existia contra nós uma conta a ser paga, mas ele a cancelou, apesar das obrigações legais, e a eliminou, pregando-a na cruz. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Recebestes o Espírito de adoção. É por ele que clamamos, Abá, Pai. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Jesus estava rezando num certo lugar. Quando terminou, um de seus discípulos pediu-lhe: Senhor, ensina-nos a rezar, como também João ensinou os seus discípulos. Jesus respondeu: Quando rezardes, dizei: Pai, santificado seja o teu nome, venha o teu reino. Dá-nos a cada dia o pão de que precisamos, e perdoas os nossos pecados, pois nós também perdoamos a todos os nossos devedores. E não nos deixeis cair em tentação. E Jesus acrescentou: Se um de vós tiver um amigo, e for procurá-lo à meia-noite, e lhe disser: Amigo, empresta-me 3 pães, porque um amigo meu chegou de viagem, e não tenho nada para lhe oferecer. Se o outro responder lá de dentro: Não me incomodes, já tranquei a porta, e meus filhos e eu já estamos deitados. Não me posso levantar para te dar pães. Eu vos declaro, mesmo que o outro não se levante para dá-los, porque é seu amigo, vai levantar-se ao menos por causa da impertinência dele, e ele lhe dará quanto for necessário. Portanto, eu vos digo: pedi e recebereis, procurai e encontrareis, batei e vos será aberto.
Pois quem pede recebe, quem procura encontra, e para quem bate se abrirá. Será que algum de vós que é pai, se o filho pedir um peixe, lhe dará uma cobra? Ou ainda, se pedir um ovo, lhe dará um escorpião? Ora, se vós, que sois maus, sabeis dar coisas boas aos vossos filhos, quanto mais o Pai do céu dará o Espírito Santo aos que o pedirem. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Queridos irmãos e irmãs, reunidos aqui para esta celebração da Santa Missa, e também aqueles que nos acompanham pela Rádio Luz e Alegria e pela FWTV. Nós hoje estamos celebrando este domingo, Dia do Senhor, 17º domingo do tempo comum. O tempo comum é o tempo que a Igreja tem durante boa parte do ano para que nós conheçamos a pessoa de Jesus, a mensagem de Jesus, e possamos aplicar estas realidades normais da vida, do dia a dia, possamos aplicar na nossa vida de cada dia, na nossa vida comum. Todos nós temos a normalidade do dia a dia, temos as coisas comuns que nós fazemos, e este é o caminho que vai nos levar para o céu. Este é o caminho da salvação. A vida cristã não consiste em fazer coisas extraordinárias, mas a vida cristã consiste em viver de forma extraordinária aquilo que é o ordinário, aquilo que é o comum de cada dia. E o extraordinário é o amor, é colocar o amor a Deus, o amor aos nossos irmãos, nas coisas simples, nas coisas comuns do dia a dia. E a palavra de Deus hoje nos ensina a lição da importância da oração. A oração não somente como uma realidade que de vez em quando nós buscamos, eventualmente quando temos uma necessidade, quando temos um problema para resolver, uma dificuldade, aí nós acorremos a Deus, mas nos mostra como nas coisas comuns do dia a dia, nós devemos e podemos ser pessoas de oração. Naturalmente que devemos ter os nossos momentos específicos de oração a cada dia, aquilo que na tradição da igreja, na tradição espiritual da igreja se chama o plano de vida diário. Algumas pequenas normas de piedade, atos de piedade durante o dia, que nós usamos de forma natural. Essas coisas, quando a gente acorda, imediatamente o pensamento voa até Deus para pedir forças para começar um novo dia, lembrando eventualmente das coisas que temos que fazer, pedindo a graça, a ajuda de Deus. Depois, quem sabe a leitura do Evangelho, quem sabe um momento para rezar o terço, uma boa leitura também espiritual para o nosso dia a dia. São coisas que nós podemos preencher o nosso dia a dia com estas marcas da oração, estas marcas que mostram de verdade o nosso amor a Deus. Nós temos que entender que o trato com Deus deve ser um trato sempre para nós natural. Nós não temos dois corações. Um já muitas vezes dá trabalho, não é? Ter um só. Mas nós temos um só, um único. Nós não temos um coração para amar as pessoas e um coração para amar a Deus, separado. Não, nós temos essa unidade. O amor a Deus que se encarna na realidade do dia a dia, no pensar sempre em Deus, ter aquilo que é o ideal da vida cristã, o que se chama a presença de Deus, ou seja, a lembrança de Deus, a cada momento, a cada instante.
e os momentos especiais que nós dedicamos para cultivar esta profundidade do amor simples, humilde que nós temos para com Deus. Então essa é a estrutura da vida de oração, e é o que Nosso Senhor nos ensina no Evangelho de hoje. Nós ouvimos o trecho, o diácono proclamou o trecho do Evangelho de São Lucas. Neste ano, no tempo comum, nós lemos o Evangelho de São Lucas. Cada ano lemos um Evangelho diferente nos domingos. Este ano cabe-nos a leitura do Evangelho de São Lucas. E os apóstolos pedem a Jesus: Senhor, ensina-nos a orar. Possivelmente, eles esperavam de Jesus algumas regras rígidas, algumas, digamos assim, formas especiais para rezar, para ter diálogo com Deus. Mas Nosso Senhor nos ensina, a eles e a nós, a simplicidade da oração. A oração do Pai Nosso, nós mantemos o costume na igreja de recitá-la na hora da missa, um pouco antes da comunhão, a oração do Senhor, chamada oração dominical. Também nós recitamos o Pai Nosso em muitas outras realidades, na oração do Rosário, do Terço, enfim. É a fórmula. Usamos não esta de São Lucas, mas usamos a de São Mateus, que é uma fórmula um pouquinho diferente. Os pedidos são os mesmos, mas a expressão muda um pouquinho em São Mateus. E temos que entender por que Jesus nos ensinou o Pai Nosso. Não é à toa que no catecismo da Igreja Católica, o catecismo que nós temos hoje na Igreja Católica, a última parte fala sobre a oração. A primeira parte fala sobre o credo, a segunda parte fala sobre os mandamentos, a terceira parte fala sobre os sacramentos, e a quarta parte do catecismo fala sobre a oração. E este tratado sobre a oração, este ensinamento sobre a oração, usa a oração do Pai Nosso para nos ensinar a rezar. Porque a oração do Pai Nosso não é simplesmente uma fórmula, mas ela é, na verdade, como nós devemos rezar. Podemos rezar o Pai Nosso usando a fórmula, mas esta oração nos ensina o que é que nós temos que pedir a Deus. Como é que nós nos dirigimos a Deus? Que tipo de coração, vamos dizer assim, divino, nós encontramos em Deus quando nós apresentamos a Ele as nossas orações. A oração do Pai Nosso, ela é, na verdade, a forma, a maneira como nós devemos orar sempre, usando a fórmula, e quando nós não usarmos a fórmula, quando nós nos dirigimos a Deus com as nossas palavras, com as nossas expressões. A oração do Pai Nosso nos ensina como é que nós devemos tratar a Deus. Chamar a Deus de Pai. Não somente meu Pai, mas Pai Nosso, porque nós somos uma comunhão, nós somos o corpo de Cristo, a igreja. Depois pedir o pão de cada dia, pedir o perdão dos pecados, pedir que Ele nos livre das coisas más, que Ele nos ensine a perdoar. A oração do Pai Nosso, ela pode ser assim, destrinchada, pode ser assim, como que diria, diluída em uma imensidade de maneiras, de formas com as quais nós podemos rezar e nos dirigir para Deus. É aquilo que nós, de certa maneira, já estava anunciado, como nós ouvimos na primeira leitura de hoje. Abraão, possivelmente, se ele fizesse o que ele fez com Deus, se ele fizesse conosco, nós teríamos mandado ele passear. Porque é uma insistência, mas escuta, Senhor, se tiver 50 justos, o Senhor não perdoa? Perdoo. A cidade inteira eu perdoo. E se tiver 45? E se tiver 40? E se tiver... E foi baixando o número.
Chama a atenção, o texto ainda tem mais uma parte, que em Sodoma e Gomorra não havia nem 5 pessoas, nem 5. Mas Deus disse assim, não importa, se tiver 5, se tiver um só, se tiver uma metade de uma pessoa, eu não castigo. Porque o que esta primeira leitura nos revela é a disponibilidade de um Deus que fala conosco, que dialoga conosco. Um Deus que se rebaixa à nossa condição humana para entender os nossos problemas, entender as nossas realidades. Não é à toa que quem Deus mandou para salvar o mundo foi Jesus que se fez homem, não um anjo. Porque se fosse um anjo, ele não entenderia a nossa realidade humana. Jesus vivendo conosco, convivendo conosco, os apóstolos não eram diferentes do que nós. Não eram pessoas diferentes, porque a natureza humana é uma só. As virtudes e os pecados são sempre os mesmos. Eu me lembro que quando fui ordenado padre, a primeira coisa que me veio na cabeça foi atender confissão. Confesso por curiosidade, por dizer, meu Deus, como é que é? O que as pessoas falam para o sacerdote? Porque até lá eu só me confessava com o sacerdote, Aí, lá em São Paulo, no Santuário da Penha, onde eu fui ordenado padre, no dia seguinte da ordenação, vinha uma romaria, 3, 4 mil pessoas, e o pároco disse assim, olha, vá lá para o confessionário e atenda o pessoal, né? Depois de 3 horas de confessionário, 2 coisas. Primeiro, que eu não aguentava mais, porque é extremamente desgastante. Nós temos que ser imensamente agradecidos aos padres, especialmente os padres da Diocese de Frederico Westphalen, que atendem confissão, que em outros lugares não atendem mais, infelizmente. Você fazem as tais confissões comunitárias, que são um absurdo, não se pode fazer. Aqui os sacerdotes atendem as confissões. Mas a minha impressão era essa, que seria uma coisa agradabilíssima. E a primeira coisa que eu me dei conta é como isso é desgastante. E a segunda coisa é que os pecados são sempre os mesmos. Fundamentalmente, os mandamentos da lei de Deus são 10. A curiosidade é ingenuidade, porque o ser humano tem essa natureza, todos nós temos essa natureza pecadora. E dentro do quadro dos 10 mandamentos, não tem muita coisa para digamos assim, sair fora disso. Mas o que, de fato, a palavra de Deus hoje nos ensina é como Deus vem ao nosso encontro. Veja o que São Paulo diz da segunda leitura. É uma coisa atualíssima. São Paulo diz assim, sabe o que é que Deus fez conosco para nos salvar? Assim, vocês tinham uma dívida impossível de ser paga, uma dívida que não haveria nenhuma maneira para pagar essa dívida. E o que é que Deus fez? Deus mandou seu Filho Jesus Cristo e Ele pagou por nós a dívida. São Paulo diz assim, Ele pregou na cruz, pregou no madeiro da cruz o título de dívida que nós tínhamos, o papel da dívida, a promissória que talvez nós tínhamos com Deus, que nós nunca conseguiríamos pagar, pois Jesus fez isso. Na cruz, Ele foi, digamos assim, assumiu esta dívida, esse débito, que nós nunca pagaríamos, Ele assumiu isso e nos libertou do pecado. Esse é o Deus ao qual nós nos dirigimos na oração. Este é o Deus que Jesus Cristo veio nos ensinar, veio nos revelar, e é este Deus que nós cremos. Este Deus que é bondoso, misericordioso, que vai fazer tudo, absolutamente tudo o que Ele puder, tudo para nos salvar, para nos levar para junto dEle no céu.
Nós só não vamos para o céu se nós não quisermos. Se nós dissermos para Ele, eu não quero abandonar tal defeito grave, tal pecado grave, eu não quero, então me deixe em paz. É a única maneira, o único caminho que pode nos levar para o inferno é isso. O caminho de decidir não querer amar a Deus, não querer retribuir o amor que Ele tem para conosco. Por isso, então, irmãos, irmãs, a mensagem deste domingo é esta mensagem da importância da oração na nossa vida. Um santo dizia assim: a oração é a força do homem e a fraqueza de Deus. Nós nunca podemos esquecer dessa frase. A oração obtém tudo. Não a partir daquilo que nós entendemos como necessário para nós, porque nós sabemos muito bem que muitas vezes o que nos leva a pedir alguma coisa a Deus não é algo bom, algo sinceramente bom. É vaidade. É para alimentar o nosso orgulho, a nossa sensualidade, talvez. Pedimos muitas vezes a Deus aquilo que, se Ele nos concedesse, seria a nossa destruição, o nosso mal. Por isso o Pai Nosso nos ensina a pedir a Deus que se faça a vontade dEle, não a nós. Isso na palavra é fácil de dizer, mas na realidade do dia a dia, quando nós nos deparamos com uma dificuldade, um problema, algo que nos afeta, ver aí a vontade de Deus, que de certa forma quer nos corrigir, ou quer nos tornar pessoas melhores, mais compreensivas, com um sentido maior do que é o sofrimento. Esta confiança em Deus muitas vezes é difícil. E é por isso, irmãos, que nós estamos na igreja, é por isso que nós participamos da Santa Missa, ouvimos a palavra de Deus, comungamos, é por isso. É para que nós possamos ter forças e coragem para dar à oração do Pai Nosso a importância que cada palavra, que cada termo ela tem. Para que nós não mudemos esta oração na prática, na realidade. A nossa tentação é mudar a oração do Pai Nosso. Há um tempo atrás se cantava em alguns lugares a oração do Pai Nosso. E aí se dizia assim: e perdoai as nossas ofensas da maneira igual com que perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos, e da maneira igual com que o Senhor nos perdoa. Não. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos os demais. É uma oração terrível, se nós pensarmos. Se eu tenho o coração endurecido, se eu tenho raiva, se eu tenho rancor de alguém, se eu guardo mágoa de alguém, rezar o Pai Nosso é quase que assinar a minha condenação. Porque eu peço a Deus que Ele me perdoe, assim como eu perdoei, assim como eu estou perdoando. Aprendamos na liturgia de hoje a importância da oração. Peçamos a Deus que Ele nos torne pessoas de oração. Acreditemos na oração. Nós todos temos possivelmente milhares de razões, de motivos para dizer que a oração de verdade toca o coração de Deus, nosso Pai. E pensamos que a comunhão, a Eucaristia que hoje nós vamos receber, seja para nós uma oportunidade de nós dirigirmos a Deus o nosso agradecimento por Ele ser um Deus tão próximo, tão presente na nossa vida, tão presente que Ele vem morar em nós. Enquanto duram as espécies sagradas, a comunhão que nós recebemos, aquele pão eucarístico, nós somos como o sacrário. Não tem diferença. É como o sacrário que nós veneramos tanto e nos ajoelhamos diante dele. Quando nós recebemos a comunhão, o que acontece conosco é isso. Nós nos transformamos em sacrários vivos. E depois, quando
A Sagrada Eucaristia se dissolve, a presença de Cristo é a presença santificadora que nos leva a ir ao encontro dos irmãos e a nos dirigir com amor ao nosso Deus. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado. Eu ia contar um caso, porque eu acredito na oração, mas não. Professemos, irmãos e irmãs, a nossa fé. Creio em Deus Pai, Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, e em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor, que foi concebido pelo poder do Espírito Santo, nasceu da Virgem Maria, padeceu sob Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto e sepultado, desceu à mansão dos mortos, ressuscitou ao terceiro dia, subiu aos céus, está sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, donde há de vir a julgar os vivos e os mortos. Creio no Espírito Santo, na Santa Igreja Católica, na comunhão dos santos, na remissão dos pecados, na ressurreição da carne, na vida eterna. Amém. Supliquemos a Deus que, por meio de Jesus, nos ensinou a rezar com uma oração digna dele e de nós mesmos. E depois de cada prece, digamos: Senhor, escutai a nossa prece. Senhor, escutai a nossa prece. Por todos os homens que perderam o senso de Deus e para os quais a oração se tornou ação sem sentido, a fim de que possam descobrir Deus como Pai e a si mesmos como filhos, e assim tornarem-se capazes de dialogar com Ele. Rezemos ao Senhor. Senhor, escutai a nossa prece. Por todos nossos irmãos refugiados, que são obrigados a deixarem seu país em busca de um ambiente mais digno para viver, para que sejam acolhidos e reconstruam suas vidas com a solidariedade de todas as pessoas de bem. Rezemos ao Senhor. Senhor, escutai a nossa prece. Pelos monges que escolheram a oração como compromisso principal de sua vida, para que vivam sua vocação com fidelidade e sinceridade, de modo a serem testemunhas vivas para a Igreja e verdadeiro auxílio para o mundo. Rezemos ao Senhor. Senhor, escutai a nossa prece. Por todos nós aqui presentes, para que sejamos sempre fiéis à oração, e seja ela sempre para nós fonte de comunhão com Deus e de estímulo ao serviço dos irmãos. Rezemos ao Senhor. Senhor, escutai a nossa prece. Senhor, dai-nos profunda consciência de que sem vós nada podemos ser nem fazer, e que para isso façamos do encontro convosco na oração uma dimensão constante na nossa vida. Por Cristo nosso Senhor. Amém.
Orai, irmãos e irmãs, para que o nosso sacrifício seja aceito por Deus Pai Todo-Poderoso. Receba o Senhor por tuas mãos esse sacrifício, para a glória do seu nome, para o nosso bem e de toda a Santa Igreja. Acolhei, ó Pai, os dons que recebemos de vossa bondade e trazemos a este altar. Fazei que estes sagrados mistérios, pela força da vossa graça, nos santifiquem na vida presente e nos conduzam à eterna alegria. Por Cristo nosso Senhor. Amém. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Corações ao alto. O nosso coração está em Deus. Demos graças ao Senhor nosso Deus. É nosso dever e nossa salvação. Na verdade, é justo e necessário, é nosso dever e salvação, dar-vos graças e bendizer-vos, Senhor Pai Santo, fonte da verdade e da vida, porque neste domingo festivo nos acolhestes em vossa casa. Hoje vossa família, para escutar vossa palavra e repartir o pão consagrado, recorda a ressurreição do Senhor, na esperança de ver o dia sem ocaso, quando a humanidade inteira repousará junto de vós. Então contemplaremos vossa face e louvaremos sem fim a vossa misericórdia. Por isso, cheios de alegria e esperança, unimo-nos aos anjos e a todos os santos, cantando a uma só voz. Na verdade, ó Pai, vós sois santo e fonte de toda santidade. Santificai, pois, estas oferendas, derramando sobre elas o vosso Espírito, a fim de que se tornem para nós o corpo e o sangue de Jesus Cristo, vosso Filho e Senhor nosso. Santificai nossa oferenda, ó Senhor. Estando para ser entregue e abraçando livremente a paixão, ele tomou o pão, deu graças e o partiu, e deu a seus discípulos, dizendo: tomai todos e comei, isto é o meu corpo, que será entregue por vós. Do mesmo modo, ao fim da ceia, ele tomou o cálice em suas mãos, deu graças novamente e o deu a seus discípulos, dizendo: tomai todos e bebei. Este é o cálice do meu sangue, o sangue da nova e eterna aliança, que será derramado por vós e por todos para remissão dos pecados. Fazei isto em memória de mim.
Eis o mistério da fé. Anunciamos, Senhor, a vossa morte e proclamamos a vossa ressurreição. Vinde, Senhor Jesus. Celebrando, pois, a memória da morte e ressurreição do vosso Filho, nós vos oferecemos, ó Pai, o pão da vida e o cálice da salvação. E vos agradecemos porque nos tornastes dignos de estar aqui na vossa presença e vos servir. Recebei, ó Senhor, a nossa oferta. E nós vos suplicamos que, participando do corpo e sangue de vosso Filho, sejamos reunidos pelo Espírito Santo num só corpo. Fazei de nós um só corpo e um só Espírito. Lembrai-vos, ó Pai, da vossa Igreja que se faz presente pelo mundo inteiro, que ela cresça na caridade com o Papa Francisco, com o nosso Bispo Antônio Carlos e todos os ministros do vosso povo. Lembrai-vos, ó Pai, da vossa Igreja. Lembrai-vos também dos nossos irmãos e irmãs que morreram na esperança da ressurreição, de todos que partiram desta vida. Acolheu junto a vós na luz da vossa face. Lembrai-vos, ó Pai, dos vossos filhos. Enfim, nós vos pedimos, tende piedade de todos nós. Dai-nos participar da vida eterna com a Virgem Maria, Mãe de Deus, com São José, seu esposo, com santos apóstolos, com Santo Antônio, nosso glorioso padroeiro, e todos os que neste mundo vos serviram, a fim de louvarmos e glorificarmos por Jesus Cristo, vosso Filho. Concedei-nos o convívio dos eleitos. Por Cristo, com Cristo, em Cristo, a vós, Deus Pai Todo-Poderoso, na unidade do Espírito Santo, toda honra e toda glória, agora e para sempre. Rezemos com amor e confiança a oração que o Senhor Jesus nos ensinou. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Livrai-nos de todos os males, ó Pai, e dai-nos hoje a vossa paz. Ajudados pela vossa misericórdia, sejamos sempre livres do pecado e protegidos de todos os perigos, enquanto, vivendo a esperança, aguardamos a vinda do Cristo Salvador. Vosso é o reino, o poder e a glória para sempre. Senhor Jesus Cristo, dissestes aos vossos apóstolos: eu vos deixo a paz, eu vos dou a minha paz. Não olheis os nossos pecados, mas a fé que anima a vossa Igreja. Dai-lhe, segundo o vosso desejo, a paz e a unidade. Vós que sois Deus com o Pai e o Espírito Santo. Amém. A paz do Senhor esteja sempre convosco. O amor de Cristo nos uniu.
Felizes os convidados para a ceia do Senhor. Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Senhor, eu não sou digna de que entreis em minha morada, mas dizei uma palavra e serei salvo. Corpo de Cristo, 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 Cuidado. Por favor, não está caindo. Por baixo.
Recebemos, ó Deus, este sacramento, memorial permanente da paixão do vosso Filho. Fazei que o dom da vossa inefável caridade possa servir à nossa salvação. Por Cristo nosso Senhor. Amém. Próxima sexta-feira é a primeira sexta-feira do mês. E aqui no Salão Paroquial, às 15 horas, hora santa, bênção do Santíssimo e missa. Também nós queremos reorganizar o trabalho dos coroinhas e dos cerimoniários aqui na Igreja Catedral, aqui no Salão Paroquial. As inscrições destas crianças, adolescentes e jovens também poderão ser feitas na Secretaria da Catedral. O Padre Maurício é que vai acompanhar, dar toda a formação para estes meninos, meninas também e jovens que farão parte dos coroinhas e cerimoniários de nossa Igreja Catedral. Bem, eu tenho um aviso. Amanhã, segunda-feira, às 19 horas, aqui no Colégio Auxiliadora, nós vamos ter uma palestra proferida pelo Padre Rubens Yukawa, exatamente sobre como enfrentar os desafios da vida cotidiana. Padre Rubens é um sacerdote da prelazia do Opus Dei. Ele mensalmente vem aqui à nossa diocese para atender a confissão, a direção espiritual de diversos padres da diocese, inclusive do bispo, e também jovens que procuram, casais, pessoas que procuram. Ele costuma atender quando ele vem para cá. Ele vem sempre uma vez por mês. E amanhã, então, nós convidamos o Padre Rubens. É uma promoção do Centro Cultural Dom Bruno Maldaner.
pedimos se ele não poderia dar esta palestra para como viver o dia a dia, como cristão, como católico, como viver, como enfrentar os desafios, as dificuldades do dia a dia. Ele se dispôs com muita gentileza a isso, é um homem extremamente capacitado para isso, antes de ser padre, é engenheiro civil formado em São Paulo, e depois tem doutorado em teologia, em filosofia, ou seja, um homem extremamente bem preparado, mas de uma humildade, de uma simplicidade evangélica. Então fica esse convite para você, amanhã, 19 horas, a partir das 19, no Colégio Auxiliadora, esta palestra, como enfrentar os desafios da vida cotidiana. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, Pai e Filho e Espírito Santo. Amém. Em nome do Senhor, ide em paz e o Senhor vos acompanhe. Graças a Deus. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado. Uma boa semana, Deus acompanhe a todos. Sol que vira noite.